Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre o tema carne e silício. O silício de que vamos falar aqui naturalmente não é o produto químico, é metálico, é para falar sobre o silício com C, a imposição de dor que muitas vezes as pessoas praticam contra si mesmas, dor física, né? Mas antes eu quero falar sobre, fazer um acréscimo ao vídeo que eu fiz sobre Joana de Ângeles, há um tempo atrás, e eu disse no finalzinho do vídeo que provavelmente ela reencarnaria e trabalharia no campo da mediunidade, sob orientação espiritual, e prosseguiria com a divulgação da doutrina espírita. Mas eu não sabia que ela já havia reencarnado. Eu assisti um programa chamado Quinta de Luz, é um programa que vai ao ar às quintas-feiras. Ele é um programa da União Espírita, União da Sociedade Espírita do Alto Tietê. Ele é um programa patrocinado pelos centros espíritas que vêm desde lá de Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Itacoaxetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos. Esse é o Alto Tietê. E ele é apresentado por 4 pessoas em média, sob a direção de uma delas. Ele vai ao ar no YouTube, no Facebook, entre 20 e 21 horas, tem 1 hora de programa. Às quintas-feiras eu recomendo, o programa é de muito boa qualidade e a apresentação, ela não deixa nada a desejar em relação aos temas abordados. E lá eu ouvi um dos apresentadores, no finalzinho do vídeo, da live, ele disse que Joana de Ângeles já havia reencarnado ali por volta de 2015. Eu não tinha essa informação e procurei outros vídeos depois, aí sim vídeos, e os participantes falaram alguma coisa parecida com isso também por volta de 2015. Ninguém me revelou a fonte dos que eu vi, nenhum falou sobre a fonte, provavelmente o próprio Divaldo, assim como o Chico anunciou a reencarnação do Emmanuel, talvez o próprio Divaldo tenha falado sobre isso. Mas então fica esse acréscimo no nosso trabalho daquele dia, né? Mas o material de hoje, falando sobre carne e silício, eu apanhei lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 723 e seguintes, e ele versa sobre alimentação carnívora e sobre a mutilação, que é o silício, né, que as pessoas aplicam sobre si mesmo. Esse silício ainda é praticado pelos homens em certas religiões, dizem os seus iniciados, que é com vistas a alcançarem as graças de Deus. Mas na questão 723 e seguintes, volto a dizer, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais, como diz o Divaldo, com relação à alimentação animal, com relação a nós homens, se ela não contraria a lei da natureza. E os Espíritos então respondem que devido à constituição física do homem, ser de carne, é que a carne deve alimentar a carne, e acrescentam, se assim não fosse, o homem pereceria. Então, muitos espíritas costumam dizer que o espírita não deve se alimentar de carne. Me lembro até que assisti um vídeo sobre mas são espíritas que ignoram alguns aspectos da alimentação carnívora. Assisti uma palestra do Raul Teixeira, e ele disse que ali por volta dos 16, 17 anos, um senhor de muito respeito no centro espírita que ele começou a frequentar, disse que se ele quisesse ser realmente espírita e médium, ele deveria deixar de comer carne. E ele imediatamente deixou de comer carne, e passou algum tempo, 1 ano talvez, ele já estava anêmico, e foi socorrido lá pela orientadora da juventude da qual ele participava naquele centro espírita, e ela deu logo um bife para ele, e ele voltou a comer carne, porque a carne fez muita falta para ele, para a manutenção da sua organização física. Ele estava definhando mesmo. Então ele foi mal orientado. É claro que a alimentação carnívora, a ingestão de alcoólicos, o tabaco, num trabalho de cura, ela não deve ser precedida desse trabalho de cura. O sujeito deve abster-se disso. Em alguns casos, alguns centros espíritas, inclusive no nosso, 3 dias antes, a gente deixava de comer carne. Tem centro espírita que um dia antes, tem outro que no dia do trabalho o sujeito não come carne, não toma alcoólico, não usa tabaco. São abstenções pontuais, objetivas, à manutenção do fluido ectoplásmico para o trabalho de cura, né?
Mas a regra é que nós nos alimentemos de carne, né? O espírito reencarna e é a seu dever a manutenção do seu corpo e da sua saúde, pois assim o exige, conforme diz o livro dos Espíritos, lá os Espíritos dizem, quando falam da lei de conservação, isso para a manutenção do seu trabalho evolutivo, permanecer encarnado e trabalhar na sua evolução espiritual nessa escola que é a Terra. E se a carne alimenta a carne, um quanto dessa proteína então animal, ela deve ser ingerida no curso da reencarnação da pessoa, pois isso aumenta, acrescento eu, o peso específico do corpo perispiritual da criatura e a mantém viva. Eu me lembro que eu ouvi uma entrevista do Chico, ou li algum livro no qual ele, padecendo também de anemia, ele conversando com o espírito Emmanuel recomendou que ele se habituasse a comer carne, comesse carne regularmente, a fim de que ele se permanecesse reencarnado. Isso aumentaria o peso específico do seu perispírito e o manteria reencarnado. Imagina o Chico Xavier, o nível espiritual que ele já alcançou e a questão, a necessidade de permanecer encarnado exigia naturalmente o peso da carne. Então ele passou a ingerir carne. O Divaldo come carne, o Raul Teixeira come carne, a Ivone do Amaral Pereira comia carne. Então nós precisamos atinar bem para a necessidade do organismo e a manutenção da vida e da saúde da vida, né? Eu estive assistindo também um documentário, isso faz pouco tempo, mas me lembro assim do documentário. Ele é relativamente à aparência jovial, à disposição física e à longevidade do povo Hunza. Eu não sabia que tinha um povo chamado Hunza, acho que estou pronunciando corretamente. Eles são moradores da região do Himalaia, onde os cientistas, analisando os seus hábitos alimentares, descobriram que estes são basicamente de frutos e verduras. Contudo, uma vez por mês, o povo se alimenta de carne animal para compor suas necessidades nutricionais, né? Vitais, e a carne então auxilia na manutenção da saúde e da vida desse povo. Então eles comem carne também. A privação da carne ou de outro qualquer alimento, ela só seria meritória, afirmam os espíritos, quando praticadas essas privações ou essa privação em benefício dos outros. Vamos supor, o sujeito está de jejum hoje por qualquer que seja motivo, vai fazer um exame de sangue amanhã, então hoje ele não vai jantar, ou tem um pré-cirúrgico, não pode se alimentar, pega o seu prato de comida, bota numa marmita e dá para alguém, né? Então os espíritos afirmam isso, quando a prática dessas privações ocorre em benefício dos outros, pois aos olhos de Deus, afirmam os espíritos, só há mortificação se a privação desse alimento for séria e útil. Esse então é o verdadeiro silício. Não aquele silício que as pessoas colocam correntes pontiagudas ou cerdas farpadas sobre a pele a fim de sangrarem e isso de alguma forma a aproximarem de Deus. Aproxima do desencarne, por certo, pela perda de sangue, mas de Deus não aproxima não, né? Então esse é o verdadeiro silício. Eu me lembro que quando eu era garoto, menino mesmo, havia perto da minha casa uma senhora, salvo engano ela chamava Dona Nair, e ela tinha 4 filhos, uma mocinha, adolescente, e 4 meninos, mais ou menos da minha idade, todos nós meninos. E ela era viúva e estava morando ali numa vilinha que pertencia à família dela, a irmã, o cunhado, uma pequena vila de casas, e dedicaram uma casinha a ela enquanto ela passava por aqueles perrengues todos da viuvez e da falta de trabalho. Então, as mãezinhas da vizinhança, próximas ali, sabiam da sua necessidade e mandavam sempre alguma coisa pronta, porque ela não tinha nenhum fogãozinho para cozinhar. Então, mandavam alguma coisa pronta para ela se alimentar no almoço ou na janta, né? Mandavam lá também pacote de bolacha, pão, manteiga, margarina, coisas desse tipo. E a minha mãe, então, uma tardezinha, começo de noite, ela fez uma baciada assim de salada de batata com bastante ovo cozido, batata cozida, né? Com bastante ovo cozido. Não me lembro se tinha mais alguma coisa. Ela me deu, falou, leve lá para a Dona Nair, para os meninos lá. Eu, garotão, peguei aquela travessa assim, uma saladeira grande, eu acho. Era assim, redondinha assim. E levei lá para a Dona Nair.
Cheguei lá, bati na porta, me lembro até que estava com as mãos ocupadas, dei um chutinho na porta assim. E Dona Naí veio atender e eu falei, minha mãe mandou para a senhora, para os meninos aí. Ela ficou feliz da vida, aquela hora da noite, sem nada para comer, luz apagada, né? E ela ficou feliz da vida e apanhou aquilo com muita vontade, né? Muito agradecimento. E eu, como era amigo dos meninos, a gente jogava bola ali na rua, no corredor, ficamos ali, fiquei por ali, né? E ela logo apanhou uma colher e chamou os meninos para comerem. E até me ofereceu, né? Me ofereceu a salada também. E eu recusei, até que tive vontade de aceitar, né? Mas eu recusei porque ia levar uma bronca da minha mãe, que ela dizia que ele era para os meninos da Dona Nair, não é para você que tem comida em casa. E fiquei aí por ali. E aí observei, né? Observei que a Dona Nair, então, pegava uma colher assim e dava um bocadinho de comida para uma colherada para outro, depois para outro, apanhava para outro, e assim ela ia repetindo a colherada para cada filho, e eles iam comendo gostosamente aquela comida, que me deu até vontade, né? Estava à vontade com a qual eles comiam, diz que a fome é o melhor tempero, né? E eu observando aquilo ali, ela acabou, os meninos acabaram, depois de algum tempo acabou aquela baciada de salada de batata com bastante ovos cozidos. E aí fui brincar com os meninos no corredor ali, uma bolinha, vamos jogar ali a bola ali e tal. Passado algum tempo eu voltei para casa, voltei com a vasilha, né? Dona Nair lavou a vasilha, agradeceu e me deu a vasilha, eu trouxe de volta. Cheguei em casa, minha mãe, então, levou lá? Eu levei sim, mãe, tá aqui a panela, né? Tá aqui a vasilha. E ela falou, e aí? Eu falei, eles comeram, mas eu observei uma coisa, mãe. Falei para ela, Dona Nair não comeu uma colher de salada de batata com ovos, não comeu nenhuma. Ela deu para o fulano, eu lembrava o nome das crianças, né? Deu para fulano, ciclano, beltrano, para a menina, deu toda aquela salada inteirinha, ela não comeu uma colherinha de salada. Achei esquisito isso, né? Minha mãe olhou bem para mim e falou, filho, mãe é mãe, mãe é mãe. Então esse é o verdadeiro silício, né? Esse é o verdadeiro silício, em benefício dos outros. Essa mortificação, ela é agradável a Deus, porque a pessoa se priva do alimento de maneira séria e útil, ainda mais em favor da própria cria. Então, hipócrita, qualquer de nós, portanto, vai ser aquele sujeito que apenas aparentemente se priva de alguma coisa para aparecer, né? Assim também é quando se fala em mutilações, quando se fala em silício ao corpo. Há que se perguntar qual o propósito das mutilações, qual a utilidade dessas mutilações. E a minha cachorrinha está participando do vídeo hoje de novo. Então, qual é o propósito, né, dessas mutilações? Ser agradável a Deus? Por certo que não, por certo que não. Nós já dissemos até num outro vídeo que a Deus não pode agradar nada que seja inútil, nada que seja nocivo, não é agradável a Deus. Deus só é sensível aos sentimentos que levam a criatura até Ele, né? Será somente obedecendo à lei divina e não a violando, naturalmente, é que poderemos nos forrar, nos livrar ao jugo, às amarras da matéria terrestre. Então a carne é indispensável no passo evolutivo em que nós nos encontramos para a manutenção da nossa organização física. Alguém vai dizer, mas tem os veganos, tem os vegetarianos, tem os macrobióticos, tem uma série de grupos que não se alimentam de carne. Por certo, essas pessoas, se não nessa encarnação, a partir de outras encarnações, eu conheço família inteira que é vegetariana, vem se preparando, vem diminuindo a ingestão de carne a ponto de eliminar e absorver nutrientes de outro tipo de alimento. Porque o sujeito que hoje diz assim, eu não vou mais comer carne, ele vai padecer, porque o seu organismo ainda necessita daquela carne. Também em momentos pontuais, conforme eu disse ainda hoje no vídeo, quando você vai participar, você médico vai participar de um trabalho de cura, é importante que você se abstenha não só da carne, mas dos alcoólicos e do tabaco também, né? Então existem pontualidades ou momentos pontuais em que a ingestão da carne não é conveniente. E existem momentos, que são a maioria deles, em que a ingestão regular de carne é providencial para nós outros.
Comente aí o nosso vídeo com seus companheiros espíritas, a fim de que eles possam também tomar conhecimento disso, se já não o têm, pesquisar na literatura espírita, especialmente no Livro dos Espíritos, ali a partir da questão 723. Compartilhe, então, por consequência, compartilhando sempre com seus amigos espíritas. E o comentário, volto a dizer, ele é facultativo, né? A pessoa comenta se quiser. Comenta se quiser. É importante comentar. Sempre há possibilidade de se estabelecer, se não um debate de ideias, ou sim um debate de ideias, um diálogo edificante para o nosso crescimento espiritual, né? E vamos adiante.